Olá, Fabiano por aqui. Eu gravo vídeos para ajudar você que quer ser aprovado em um concurso público. Antes do vídeo de hoje, eu quero te lembrar que os vídeos aqui do canal são postados sempre nas segundas, quartas e sextas-feiras. Aproveite e assista logo o vídeo pela manhã, assim que ele é postado. Isso vai te dar mais energia e motivação para os seus estudos. Se inscreva no canal e clique naquele sininho lá do lado, que você vai receber uma notificação toda vez que um vídeo novo é postado. Estamos no segundo vídeo dessa série, onde eu farei alguns comentários sobre aquelas que eu acredito serem as 10 melhores carreiras do serviço público brasileiro. Claro que trata-se apenas de uma visão inicial que eu estou passando aqui para vocês. Um estímulo para que cada um busque maiores informações, baixe um edital do concurso, dê uma lida, pesquise, procure falar com profissionais dessas áreas, ou mesmo interaja com concurseiros. Pois é essa busca, esse contato que gera em você aquela energia para correr atrás do seu sonho, da sua aprovação. Você pode acreditar que você tem condições de conquistar qualquer cargo público. O único que pode impor limites a você é você mesmo. Hoje vamos falar sobre o membro do Ministério Público, que é sem dúvida uma das funções mais prestigiadas e desejadas pelos concurseiros no Brasil. Tal qual o juiz, ele possui autonomia funcional para decidir sobre suas ações de acordo com a sua consciência. Ou seja, não pode ser obrigado a fazer algo com que ele não concorde. Em termos de benefícios, prerrogativas e até mesmo de estrutura, também tudo o que eu falei no vídeo anterior sobre a magistratura também vale para o Ministério Público. Inclusive vitaliciedade, inamovibilidade, o valor dos salários, férias de 60 dias, recesso de final de ano, auxílio moradia de R$ 4.370. Pois a verdade é que após a Constituição Federal de 1988, o Ministério Público aos poucos foi conseguindo melhorias que culminaram com a equiparação com o membro do Poder Judiciário. Utilizando para isso, principalmente, do argumento de que existe uma necessidade de que se tenha uma isonomia entre os órgãos, já que eles possuem funções similares. Para se ter uma ideia, a mesma reportagem que eu citei no vídeo anterior da revista Época de 2015 também revela que a média salarial do membro do Ministério Público está acima de R$ 40 mil no Brasil. Havendo estados como Rio de Janeiro, Amazonas, Mato Grosso e Goiás, onde essa média está acima de R$ 50 mil. Incrível, não? E quem é o membro do Ministério Público? Existem basicamente 3 carreiras no Ministério Público. O concurso para o cargo de promotor de justiça nos Ministérios Públicos dos Estados, o Procurador da República, que é o membro do Ministério Público Federal, e o Procurador do Trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho. Não confundam aqui o termo procurador com o procurador dos órgãos da advocacia pública. Na verdade, essa nomenclatura não obedece uma lógica, pois o Procurador do Trabalho e o Procurador da República, que estamos tratando aqui, são membros do Ministério Público e o Procurador do Estado, do município, Procurador Federal, pertencem a carreiras da advocacia pública, que são funções bastante distintas. É bom citar que existem ainda as carreiras do Ministério Público Militar e do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, que são autônomas, mas cujas vagas são bem raras. Quanto ao Ministério Público Eleitoral, tal qual na Justiça, não se trata de uma carreira autônoma. Segundo o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é uma instituição que defende a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, que são aqueles direitos mais latentes, mais relevantes, mais importantes, tanto do indivíduo quanto da sociedade. Isso significa, por exemplo, que o Ministério Público não defende os interesses do governo, como questões relacionadas a tributos ou políticas públicas, por exemplo. Como eu já disse, essas questões são defendidas pelos membros da advocacia pública. Na verdade, é bom que se diga, todos esses casos são de interesse público. Mas a distinção que se costuma fazer é que quando se defende aos interesses dos cofres públicos, se está atendendo ao interesse público apenas do ponto de vista secundário ou indireto. Já a atuação do Ministério Público seria no sentido de atender aquele interesse público mais direto, primário.
Na área trabalhista, o Ministério Público é basicamente um fiscal da lei para garantir que os trabalhadores não sejam lesados em ações judiciais. Mas também atuam fora dos autos, como no combate ao trabalho escravo, por exemplo. Já o Ministério Público Estadual atua nos casos cuja competência é da Justiça dos Estados. Sendo que na área civil, por exemplo, cuida dos interesses dos incapazes, dos idosos, de guarda, de adoção de crianças, de casamentos, divórcios, dentre vários outros. Na área criminal, salvo nas ações penais privadas, a denúncia é ato privativo do Ministério Público. Ou seja, se o Ministério Público entender que não cabe a denúncia, ninguém mais pode denunciar e não tem como a Justiça condenar. O que demonstra o papel e a responsabilidade fundamental desse órgão na segurança pública, além de ser o responsável pela fiscalização da atividade policial no Brasil. Quanto ao Procurador da República, que é membro do Ministério Público Federal, cabe a ele a atuação junto à Justiça Federal, ou seja, quando a competência para atuação é da União, como, por exemplo, em crimes federais. Para se tornar um promotor de justiça, um procurador da República ou um procurador do trabalho, é preciso ser bacharel em Direito, ter 3 anos de atividade jurídica, e essa atividade é regulamentada pela Resolução número 40 do Conselho Nacional do Ministério Público. As provas são objetiva, discursiva, onde são cobradas peças profissionais da atuação do órgão, como a denúncia, por exemplo, além da prova oral. Sobre o perfil de conhecimentos jurídicos para aprovação para o cargo de membro do Ministério Público e também sobre as lotações iniciais e remoções, tudo o que eu falei em relação ao Judiciário também se aplica aqui. Mas é importante atentar para algumas diferenças no perfil do candidato que a banca espera. O promotor, diferentemente do juiz, que deve ser sempre imparcial, precisa apresentar um perfil com uma certa parcialidade, que se refere à defesa do interesse por ele defendido. Isso ocorre porque, apesar de o direito ser um só, ele é essencialmente dialético e argumentativo, de modo que se deve defender de maneira enfática, fundamentada e lógica aquele interesse que cabe a você, como membro do Ministério Público, resguardar. No processo penal, por exemplo, onde o Ministério Público atua geralmente como parte e não como fiscal da lei apenas, se o promotor acredita que a pessoa é culpada do cometimento de um crime, cabe a ele diligenciar no sentido de colher as provas e convencer o juiz da sua tese, com vistas à condenação do acusado, de maneira, portanto, proativa. Mas, evidentemente, se ele mesmo se convence de que a pessoa é inocente ou de que não existem provas no processo suficientes para a condenação, ele tem a sua liberdade funcional para pedir até mesmo a absolvição do réu. Não tenham dúvidas de que essas características são verificadas no concurso, porque em qualquer concurso de qualquer órgão, sempre se verificará se o candidato conhece aquilo que é essencial e mais voltado para a atuação do órgão. No próximo vídeo, vamos falar de mais uma carreira entre as top 10 do Brasil. É isso, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo.